Falamos da natureza como algo distante. Em um instante, nos damos conta que esse é um problema da nossa conta. Tanta coisa parece caro, quando na verdade, meu caro, a vida é o que a gente tem de mais valioso. Cada árvore que cai, cada rio que seca, é um pedaço de nós que se desconecta. Em meio a tanto descarte, quem sabe a arte nos ajude a lembrar que somos todos parte de um mesmo lugar. Bem-vindos ao podcast Arte que Transforma, um projeto patrocinado pela Vivo e apresentado por mim, Luísa Adas, pesquisadora de arte e cultura. Estamos aqui simplesmente em um edifício icônico que é a Pinacoteca de São Paulo, para ser mais precisa, a Pina Contemporânea, que é o novo edifício da Pinacoteca dedicado a exibir e refletir, apresentar exposições que fazem, a gente olhar para a arte contemporânea através de um olhar atualizado, com pautas tão importantes. E hoje, o objetivo desse podcast é lançar luz sobre questões que são importantes para a gente debater na sociedade e que a gente pode utilizar a arte como uma forma de refletir sobre essas questões. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade com dois convidados incríveis que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Aqui tem ao meu lado o Eduardo Surur. Se você já andou pela cidade de São Paulo, muito provavelmente já esbarrou com alguma obra dele. Ele faz intervenções urbanas que fazem a gente pensar sobre a nossa sociedade, sobre o consumo, sobre questões relacionadas ao meio ambiente através da arte. Então, Eduardo, super obrigada por aceitar conversar com a gente aqui. E temos também o Mundano, esse artista tão icônico quando a gente fala sobre arte, sobre meio ambiente. O Mundano, ele tem um trabalho super importante, não apenas dentro da cidade, criando murais, criando obras de arte que fazem a gente olhar ao nosso redor de uma forma diferente, como também vai ativamente para as florestas, para os biomas, criando projetos realmente ativos para mudar toda a questão ambiental que a gente sofre enquanto sociedade, que a gente precisa realmente olhar para essas questões. Então, Mundano, super obrigada também por ter aceitado conversar com a gente hoje. Eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui. Esses convidados não poderiam ter duas pessoas melhores para falar sobre esse assunto aqui com a gente. E eu quero começar perguntando para vocês, o que é, na visão de vocês, o artivismo? Acho que é um conceito, pegar no mais básico, arte e ativismo, essa junção de palavras, Pode-se dizer que é um neologismo, não existe isso na história da arte, mas diante de tantos desafios que a gente tem, globais, de meio ambiente, direitos humanos, é esse ativismo usando a arte como essa ferramenta para a transformação. Então, para mim, agora trazendo um comentário para mim, eu acho que é o que a gente está vivendo hoje na arte, no mundo. Se a gente tem lá 100 anos atrás, completou aí o modernismo 100 anos, para mim a gente já vive a era do artivismo, grandes artistas jovens que estão aí em busca, se identificando cada vez mais como artivistas, porque a gente precisa de todas as ferramentas, para esses desafios ambientais que a gente tem, sociais, enfim, e precisamos da ciência, da tecnologia, de tudo, e da arte também, Então, eu acho que o artivismo é, vamos dizer, uma corrente atual que está acontecendo. Essa palavra já entrou no dicionário espanhol, inclusive, tem muitos estudos. É uma coisa, vamos dizer, recente, mas é mais um nome, gente? A gente tem muitos artivistas em várias linguagens que já estão há muito tempo, Inclusive artistas brasileiros, e na música, qualquer coisa, acho que tem muito mais do que 100, 200, 500 anos. É só, às vezes, uma classificação de um nome, mas é um olhar, E muito legal você começar com essa pergunta aí, num podcast assim, já trazendo essa reflexão, porque tem ido para as escolas, professores trazendo. Então, eu acho que existe, porque eu já vi curadores falando, não, nem vem com essa de artivismo, que não existe isso aí é só, estou inventando, Sim. E você, o que você acha aí, Surur, desse termo? Essa denominação, assim como muitas outras, eu sempre tive muita dificuldade de entender as fronteiras, onde começa e onde terminam essas definições, porque no fim das contas a arte, eu e o Mundano somos cidadãos do mundo, da rua. Então a gente começou a fazer um trabalho que rompe um pouco essas fronteiras. E você usou uma palavra que eu
sempre pratiquei demais, que é as ferramentas. O que o artista precisa para fazer uma transformação no mundo? São ferramentas, desde o tempo das cavernas, quando a gente pintava com sangue e carvão, a gente busca formas de reconexão com a natureza. A gente precisa urgentemente se reconectar com o sagrado e com a natureza. Então, o que é o artivismo? Acho que desde o tempo das cavernas a gente já tinha esse impulso. Ou seja, antes mesmo dessa definição, desse nome, essa inquietação que a gente tem de não esperar convite de instituições, porque as coisas são urgentes, né? A gente precisa ocupar um rio poluído, a gente precisa pôr uma intervenção numa ponte de concreto, mais uma ponte de concreto. Então, todas essas inquietações me mostram de que antes dessas denominações, os artistas já têm esse impulso de chamar a atenção da sociedade para as questões que são urgentes. Sim. Metade dos nossos rios no planeta já estão poluídos, né? A gente mora em São Paulo, a gente tem 2 rios metropolitanos que são um exemplo dessa desconexão. Então, acho que o artivismo vem fazer essa provocação, mesmo antes de ser denominado artivismo. Não, eu sinto também que existiu no passado, acho que agora as instituições vêm se atualizando também, existiu no passado uma repulsa das instituições em olhar a arte também por um viés funcional, né? Era uma coisa que se debateu muito sobre a possibilidade da arte ser algo meramente contemplativo, quando, na verdade, a arte também pode, por que não, ser, obviamente, contemplativa, mas servir também como uma ferramenta de transformação, né? E eu sinto que é exatamente isso que vocês se propõem enquanto artistas, né? Não deixar só a arte dentro da parede da casa de um colecionador ali parada, como propor que a gente olhe para essa ferramenta como uma ferramenta de empoderamento mesmo da sociedade e das questões que precisam ser debatidas. Uma frase muito interessante que eu vi o Mundano falar em uma entrevista quando eu pesquisava, quando eu estava estudando sobre o trabalho de vocês, foi, não vou falar exatamente a frase certinha, mas você diz que você não é um ativista defendendo a natureza, e sim a própria natureza se defendendo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da sua produção artística através desse lugar, né? Como que você se enxerga, de fato, como parte da natureza e não como uma pessoa, um agente externo que precisa defender algo? Verdade, isso aí para mim é chave. Acho que todos os grandes erros humanos, destruições que a gente está fazendo de meio ambiente é porque o ser humano se separa da natureza, né? E isso aí, na verdade, quem traz essa junção de modo natural são os povos originários, os povos indígenas, que se sentem parte da natureza e por isso que eles ali ainda preservam os seus espaços. Mas é justamente isso. As pessoas, não, se ficar defendendo a natureza, eu falei, não defendo a natureza, eu sou a natureza. Porque, como o Surur falou, os rios, a gente enterrou aqui em São Paulo os rios vivos. Sim. Os rios estão mortos. A gente está... A Amazônia, que tem o maior água doce de superfície do mundo, 12% lá, o Brasil, está seco. Está começando a estiagem, a gente já está com os níveis mais baixos da história. O Cerrado também com a maior seca dos últimos 70 anos. Pantanal, esse fim de semana, tudo em chamas. A gente está se autodestruindo. Em nome do quê? Dessa ganância de dinheiro. E dinheiro não se come. Quando você está ali com sede, com fome, você não vai comer dinheiro, não vai comer ouro. Então, realmente eu tive esse privilégio de poder viajar por esses biomas, diversas expedições, por muito tempo. Eu consegui ver essa destruição, não por satélite, mas por baixo. Sim. De garimpo, de desmatamento, de queimadas. Então, assim... eu vi essa autodestruição e tento com a minha arte, às vezes usando os próprios pigmentos de crimes ambientais, como cinzas, lama de Brumadinho, óleo que vazou no Nordeste, como uma forma de denúncia, mas também de um modo mais interessante, que acho que a arte permite isso. Achei excelente que você trouxe aqui há muito tempo, essa coisa mais da arte contemplativa, o lúdico que está nesses espaços expositivos. Mas tamanha urgência, como o próprio Eduardo falou, essa urgência que a gente vive, a gente tem que usar esses espaços e usar a arte que conecta com emoções das pessoas para fazer essa transformação, essa arte que transforma, né? Sim. Então, e aí eu sempre tento trazer essa justiça, porque uma vez que a gente entender
que a gente, né, que somos a natureza, tudo que a gente está fazendo que tem um impacto ali, a gente está se autodestruindo. E essa visão, quando deu esse clique para mim há muitos anos atrás, eu mergulhei-me ainda mais em tentar reinventar tudo, até fazendo uma exposição usando resíduos em todas as partes, do papel que eu fazia o papel, da moldura que eu pegava a moldura de resíduo, do pigmento, até do pincel. A ideia de não comprar nada, levar ao radical para a gente justamente ter uma reflexão maior e entender de uma vez por todas que a gente é a natureza e tem que viver em harmonia. Como o Eduardo falou, a gente fica... Em São Paulo a gente está de costas para os rios. Normalmente Sim. o rio você fica de frente, é a coisa mais importante. Grandes cidades se desenvolveram pela água, pelos rios, né? Então, essa desconexão com o rio é gritante. Ontem eu mesmo estava com indígenas do Guarani, do Jaraguá, que eles estavam pintando a calha do rio Tietê, meio que pedindo quase né, para parar, marco temporal, um monte dessas coisas, e a gente vê, você fica ali no rio e parece outro lugar, outra cidade, e você vê ali o rio praticamente morto. Sim. E se a gente tem tecnologia para fazer tudo que a gente fez hoje, como é que a gente não consegue cuidar de um rio que já nos proveu tanto, né? Com certeza. Então acho que mostra essa desconexão e a arte pode aproximar, até Sim. obras do Surur, que já fez tantas vezes coisas no rio, né? Você faz as pessoas olharem para os rios. Sim. Você ainda está com o ateliê lá de frente para o rio? Sim. Aliás, esse é um bom ponto de partida, porque eu comecei como pintor. Né? Eu pinto há mais de 30 anos. Uhum. Mas o meu ateliê de frente para o Rio Pinheiros sempre me gerava uma inquietação de poder ver um rio e não usufruir dele. E eu comecei a fazer intervenções no rio nos anos 2000. A minha primeira intervenção que realmente tocava nesse assunto da nossa paisagem alterada, dessa desconexão que a gente tem com o espaço em que a gente vive, trabalha, transita, foram os caiaques, em 2004. E tudo partiu de uma experiência pessoal. Assim, antes mesmo de eu tomar a decisão de ser artista, eu já tinha uma relação muito intensa com a natureza. Essa pergunta e a resposta do mundano, ele não defende a natureza não precisa ser defendida. Quantas extinções o planeta Terra já teve? Se a gente está acelerando a próxima, é uma questão da humanidade, mas a natureza ela vai se reinventar e talvez a gente não esteja aqui para isso. Ou seja, quando eu via o rio e não podia me conectar com aquele espaço, eu resolvi fazer uma intervenção urbana. A arte me trouxe uma forma de respirar e de estar dentro de um rio que eu não podia nadar nele. Sim. Você pode contar um pouco dessa intervenção que você fez para quem está ouvindo a gente e nunca entrou em contato com esse trabalho? Sim. Claro, os caiaques, eles aconteceram em 2004. Eu tenho um ateliê que eu via o rio, ainda não existia ciclovia, e eu costumava atravessar a marginal correndo. O meu desafio era chegar na margem do rio, porque ainda não tinha o trem, mas não tinha grade, não tinha ciclovia, então a minha missão era chegar no rio. E aí um dia eu resolvi fazer um projeto que chamasse a atenção da cidade para um rio invisível, que era o Rio Pinheiros. As pessoas passam e não olham de fato, né? Não olham de fato e acho que foi uma transição da pintura, porque entre a pintura e os caiaques eu fiz uma obra muito poética que se chamava Acampamento dos Anjos, que de certa forma eu me descolava do campo bidimensional e do ateliê e enxerguei a cidade como uma tela em branco. Depois das questões que eu resolvi com o Acampamento dos Anjos, o que ficou muito forte na minha produção, e até hoje, é essa questão ambiental. Né? Como é que a gente chama a atenção da sociedade de uma forma bem-humorada ou próxima desse universo da arte, porque muitas vezes as pessoas não conseguem explicar e a arte explica. E os caiaques, então, ocuparam 3 quilômetros de rio, eram manequins de plástico em caiaques coloridos. Para mim era uma grande pintura no espaço público e eles ficavam inertes. Já que nós não podemos navegar, eles vão navegar por nós, o plástico. E aí acho que nasce o plástico na minha produção.
E eles encalharam, eu lembro essa foto, eles encalharam meio que num lixo isso. boiando, teve uma coisa assim? Tem isso, e eu acho que essa é uma questão interessante para colocar nesse encontro. O bom profissional sempre está preocupado em falar direito, em manter o controle da situação. As intervenções me mostraram de que isso não é o melhor. Muitas vezes o profissional perde o controle da situação e é essa perda de controle que te traz um resultado melhor, em outro patamar. É o que aconteceu com os caiaques. Eu fiquei preocupado em criar uma composição perfeita num rio contaminado. A primeira chuva que veio arrastou todos os caiaques e eles se enrolaram numa grande ilha de lixo. E aí as pessoas me ligavam, Sururu, como é que você fez essa ilha de lixo? Eu falei, não fui eu, fomos nós. O lixo da cidade destruiu a minha composição. E eu gostei muito daquilo. Aquilo foi muito importante, porque eu mostrei de que o público, de que a intervenção urbana, ela tem a mesma dinâmica, organicidade, essa velocidade que tem a cidade, a vida. E aí, no final da exposição, a obra ficou de um outro jeito, transformado. E você delegou, de fato, a criação dessa obra para a própria natureza, né? Então, eu acho que a partir do momento que essa paisagem se modificou e esses caiaques eles foram aí encalhando nesse lixo, foi também uma própria, eu imagino, assim, você me corrige se eu estiver errada, mas um próprio exercício de você como artista de deixar com que as coisas fluam de acordo com a própria circunstância dali. É como se a natureza estivesse cocriando essa obra com você, assim, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Eu perdi o controle da situação, como a gente sempre pensa que tem, mas não tem, e a natureza tomou conta. Sim. E deixou o recado, né? Eu acho que isso, aquela imagem que você tem de cima, não foi feita por mim, foi feita por um fotógrafo. Isso saiu na primeira página do Estadão na época. É um mapa da América Latina. Sem querer aconteceu aquilo. Então ali tem a simbologia de todos os nossos erros. Sim, com certeza. Representados em uma obra de arte. Olha, com certeza. E qual é para vocês o principal desafio de criar obras de arte urbana com esse viés assim político mesmo, assim, né? De pensar todas essas questões, as dificuldades elas vêm por parte do próprio Estado de permitir com que vocês ocupem esse local público, ou é das próprias pessoas de verem aquilo? Como que vocês enxergam? Qual é a principal dificuldade? É que depende muito da natureza do trabalho. O mundano provavelmente vai ter diversas histórias para contar, mas existem estratégias diferentes. Quando você perguntou sobre o poder público e suas autorizações, muitas obras ficam esvaziadas de significado, você pede autorização. Quando eu invadi o Congresso com as boias, não fui pedir licença. Os caiaques precisavam de uma licença, porque eram 150 esculturas ali, trabalhadas, projetadas para acontecerem. Então depende muito da natureza da obra, você acaba fazendo ela subversiva. O touro bandido, quando ocupou as vacas da Call Parade, sem autorização, porque senão a obra perde sentido. Sim. A dificuldade que a gente enfrenta, acho que são sempre as mesmas. Você ter uma boa ideia, às vezes essa ideia, para se materializar, você tem que ser um cara muito resiliente. Tem projetos que levam 8 anos, desde a ideia original até existir como exposição. E aí você não pode esquecer dessa ideia original. Você tem que manter ela e você tem que insistir em jogar isso na sociedade. Eu sempre digo uma coisa, ninguém vai te pedir para ser artista. Ninguém vai te pedir para pintar. Essa decisão é sua, é personalíssima. Eu vejo essas diferenças também. Mas o legal é que acho que todos os exemplos que a gente deu até agora aqui praticamente foram obras de arte pública. E a gente falando num país onde a arte é muito elitizada, né? Tem um dado do IBGE antigo que dizia que 90% do povo brasileiro nunca tinha entrado numa galeria ou no museu. Então, a arte na rua, a arte pública, tem esse papel fundamental de levar a arte a acesso das pessoas. Isso começa muito lá atrás com também pichação, grafite, artes que também não pedem licença, né? Então, assim, o grafite, na essência, é você tomar um espaço alheio, um espaço público e deixar a sua mensagem. Muitas vezes, dependendo do que você está fazendo, é a única forma, porque você não vai ter autorização para fazer aquilo. Então, acho que tem essa linha. E hoje, quando a gente quer fazer obras mais ousadas,
mais radicais, sei lá, justamente grandiosas, tamanho do problema, questionadoras, provocadoras, porque o problema é gigantesco. Sim. Se eu vou pintar uma obra de 1.000 metros quadrados, como até vindo para cá eu vi ela lá, o Brigadista na Floresta, eu tinha que pedir autorização, uma coisa que você tem que se ancorar no prédio e tudo, enfim, uma loucura. Então assim, e que tem uma pesquisa enorme, aí a gente tem que pedir autorização, mas, e sei lá, pintar com a lama de Brumadinho, não é todo prédio que vai autorizar, eu vou pintar no seu prédio usando a lama do maior crime socioambiental da nossa história, que até hoje está impune, e que isso aqui é uma memória dessas vítimas, já porque até hoje não existe um monumento, então a gente vai colocar aqui toda essa dor, aqui as pessoas não vai autorizar. Então eu comecei a entrar numa de, até agora estou fazendo outros processos, outros projetos, e agora eu falo, olha, a liberdade de criação para mim é inegociável. Uhum. Você pode ver, meus últimos trabalhos são esses, mas eu não vou te dizer o que eu vou te contar, porque como é que eu vou convencer 600 pessoas que moram num prédio? Com certeza alguém não vai gostar, ou já não gosta, ou vai falar, não quero roxo, eu quero verde. Não tem como você criar essa unidade nessas obras gigantescas, esses murais, essas empenas de prédio, né? Que transformou a cidade de São Paulo, né? Nesse grande museu a céu aberto aí. Então, para mim, eu chego já, isso é negociável para mim, e tem que ter liberdade, porque cada hora eu estou tentando reinventar. No Marco Zero de São Paulo, por exemplo, eu fui lá sem a tinta. Eu fui com uma enxada no Marco Zero, onde começou a cidade, e comecei a cavar a terra. E usei a terra do Marco Zero para pintar uma representação do indígena, dizendo que ali São Paulo era terra indígena, e representando, usando a cinza. Então, assim, é difícil você explicar e conseguir uma autorização, falou que você vai pintar com a terra ali do lado, sabe assim? Sim. Então, eu acho que... E, ao mesmo tempo, né, grafite, assim, a gente está falando aqui de meio ambiente, de ações positivas para o planeta, arte que transforma, mas para a cidade de São Paulo, eu sou um criminoso ambiental. Porque quando você faz grafite, e eu já fui parado e preso várias vezes fazendo isso, lá está dizendo conspurcar edificações ou mobiliários urbanos, né, sujar, pintar, vamos dizer assim, é um crime ambiental. Você está danificando aquela estética do meio ambiente. Uhum. Então eu já assinei crime ambiental. Então essa é a contradição, né? Sim. Inclusive, eu estava pintando os tapumes do Teatro Municipal. Eu nunca, quando foi reformado, nunca pintaria o teatro. Uhum. O tapume, que é uma coisa temporária, que eu acho que ali tem que ter cultura. Já devia vir um tapume já com um projeto de arte junto. E aí, estava escrevendo mais cultura e fui preso, por exemplo. Eu assinei crime ambiental. E aí a mesma cidade que te prende, alguns meses depois me convidou para eu ser o curador dos tapumes na virada cultural. Isso há mais de 10 anos atrás. Então a gente vive essas contradições. Sim. Do autorizado e tal, porque os artistas não ficam esperando. O artista está à frente do tempo. Sim. Então quando eu tento, adoro cores, pintei muito com spray e tal, meu trabalho é muito vivo de cores, agora eu tenho repensado até o uso de cores, de tinta, porque tudo isso tem um impacto, né? Tem um tóxico, pigmento. né? Um pigmento. Tem. Se eu olhar antigamente, muitos artistas ficaram intoxicados, porque tem toda tinta, todo pigmento vem ali, tem metais pesados, agora melhorando um pouco, enfim. Mas então, e eu também não estou inventando nada. Quando eu estou pintando com carvão, com cinzas, ou com terra, esses são os dois pigmentos mais antigos da humanidade. Sim. Né? A terra é o primeiro e o carvão é o segundo. Uhum. Quando a gente vai discutir pichação, pichação é a arte rupestre na caverna, eles estavam pichando a caverna. Isso é vandalismo. Vandalismo é o que estão fazendo com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros. Vandalismo é isso, e não alguém querendo se expressar num mundo que tudo é uma marca, que tudo tem que expressar, tudo tem que aparecer. O jovem, o artista ali está procurando se expressar. E isso é, para mim, a arte contemporânea, a arte de vanguarda. É essa arte que ainda não é entendida. E que aos poucos instituições, principalmente fora do Brasil, e mais abertos, como a Pinacoteca e outros também, vão abrindo e vão entendendo isso. Mas o artista não espera, o artista vai lá e faz diante dessas urgências que a gente vive hoje, né? Acho que uma das características mais interessantes para mim da arte urbana e também principalmente do trabalho de vocês é a característica do trabalho ser um trabalho efêmero, né? Um trabalho que não necessariamente vai durar para sempre. Ele foi feito
Claro, existem trabalhos que duram mais tempo, outros que duram menos, mas essa questão de trazer o impacto, alterar a paisagem urbana e a forma como você enxerga, de fato, aquele lugar, e isso te trazer uma mudança de perspectiva a partir, né, de um lugar que você frequenta diariamente. Qual a importância para vocês de pensar o local onde essas obras de arte vai ser desenvolvida? É algo que vocês pensam anteriormente? Então, eu quero que seja aqui, porque eu sei que aqui vai causar um impacto XYZ? Ou é a partir das empenas que estão disponíveis na cidade que vocês pensam também a mensagem que você, mundano, vai construir ali? Como que vocês pensam o local mesmo? No caso, o Sururu já falou sobre a questão do rio, né, que é um local que, para grande parte da população, é um espaço invisível. Então, eu parto do pressuposto de que você pensa nesse local enquanto um local que precisa, né, ser olhado, ser debatido, mas eu queria entender de forma geral, assim, como que vocês enxergam o local em relação à produção? Eu costumo dizer que os lugares me escolhem, porque meu trabalho ele faz uma ativação em erros urbanísticos. Enquanto você está levantando essa questão, eu lembrei da carruagem na Ponte Estaiada. Fizeram uma ponte de concreto e virou o símbolo da cidade. Quando o antissímbolo talvez seja o Rio Pinheiros que está do lado. Os lugares me escolhem. Muitas vezes eu fico passando por um espaço e tento sair daquela anestesia que impera, e aí de repente aquele lugar fala, é aqui que você tem que trabalhar. É aqui que você tem que fazer alguma intervenção. Sei lá, às vezes eu jogo a moto numa rua qualquer e entro num buraco, ou tento invadir um prédio para... Ele está me chamando de alguma maneira para criar uma obra. Você falou dessa questão... Ih, me deu um branco. Esqueci. Você falou tanto. Mas essa coisa do lugar escolher muito... Desculpa, lembrei. O seu trabalho fica muito forte quando eles te prendem e você assina esse crime de denúncia ambiental. É aí que você tem solidez. Mostrar o erro do sistema. Mostrar o erro do sistema. Artístico, né? É o diploma, acaba né? virando um currículo artístico. Foi a mesma coisa com a âncora no Monumento às Bandeiras. Eu pus a âncora sem autorização, no empurra-empurra. Aí, depois de 15 dias, era começo de carreira e tinha toda aquela questão. Eu falei, eu tô com vontade de recuperar minha âncora. Só que quando eu fui retirar a âncora, a polícia me prendeu. Falou, você não tira essa âncora. Eu falei, mas por quê? Porque ela é patrimônio histórico da cidade. Eu falei, mas essa âncora foi colocada sem autorização. Por mim. Depois, eu não disse quem era, mas eu falei, tá aqui, uma âncora colocada sem autorização. Bom, mas agora ela está aqui, não pode tirar. Ou seja, o sistema não dá tempo, ele não tem tempo, ele é muito engessado. E a nossa urgência é grande demais. E isso dos lugares, para mim, né, tem os privilégios, tudo, para mim foi o grafite que me levou a ver a cidade por uma outra perspectiva, um outro olhar, né, de pintar os viadutos, de ir em lugares inóspitos da cidade, e dessa forma foi que até eu pintei um dos lugares que, para mim, as mais incríveis, que são as carroças, os carrinhos dos catadores de materiais recicláveis. Sim. Porque é uma arte móvel, uma arte que circula pela cidade, às margens da cidade, e fazendo a tal sustentabilidade que todo mundo fala. Né? Os catadores são responsáveis, catadores e catadoras são responsáveis por mais de 90% do que esse país recicla, passa pela mão deles e são invisibilizados. Né? Então... o Pipe mais carroça. O Pipe mais carroça. Então eu estou há 16 anos fazendo mergulhado nesse universo. Pintei a imagem de 400 carroças por dezenas de cidades, países, porque não é uma coisa exclusiva de São Paulo, do Brasil, principalmente no hemisfério sul global, mas é um fenômeno mundial, inclusive em países desenvolvidos, não para de crescer o número de pessoas coletando, né, por uma questão de fome, de urgência e tal. Mas, e para mim é o lugar mais incrível, porque circula, muda, aí tem coisa dentro, e aí tem o ser humano ali que está passando, interage. E aí que eu entendi, até porque eu fazia os grafites e era censurado, era apagado pela prefeitura, com tinta cinza, né, quando teve Cidade Limpa e tal. E eu fazia muita frase. E foi até essas frases
de tanto apagar o meu trabalho, teve um lugar ali em Ibirapuera que eu pintei acho que 13 vezes em poucos meses, porque apagava eu fazia, que me despertou tanto de fazer mais rápido, de colocar mensagens e de brincar com isso, como se fosse Com esse apagamento. Isso, com esse apagamento, mas com essa conversa com o público. Sim. E aí foi que eu, resolvi pintar embaixo do viaduto, não só o pilar do viaduto, mas pintar o carrinho de quem morava ali. Então eu pedi licença não para a prefeitura, pedi licença para o catador. Ele falou, posso pintar a sua casa? Posso. Posso pintar agora o seu carro, que era a carroça? Posso. E aí apagaram do viaduto e do carrinho não, ele circulava. Enfim, nunca mais parei, estou 16 anos, fundei uma organização não governamental super sólida e importante para o nosso país, né? Que já trabalhou inclusive com mais de 3 mil artistas, grafiteiros, grafiteiras, ilustradoras. Então mais de 3 mil artistas entraram nessa de também pintar os carrinhos, as carroças, colocando frases, pintar cooperativas, pintou milhares e milhares de metros quadrados dentro de cooperativas de catadores, aumentando a autoestima dessas pessoas que sofrem preconceito o tempo todo, sendo que, na verdade, é um trabalho honesto, eles estão reciclando, preservando recursos naturais, estão mitigando a emergência climática. Sim. Então, eles são, eu costumo falar que eles são super-heróis e super-heroínas invisíveis, que tem o pior dos superpoderes, que é a invisibilidade. E isso, para mim, deu uma... Pintando horas essas carroças, eu converso com eles. Então eu fui formado por esses catadores com uma visão diferenciada, de ver nos resíduos valor, de ver no descarte dos outros. Inclusive essa empatia. E isso acabou me despertando para tantos outros projetos de dar valor, de enxergar. E acho que então esse é o lugar mais interessante que eu pintei, porque ele é móvel, ele é vivo, ele dá essa possibilidade de acontecimentos, como os caiaques que ficam presos, coisas que acontecem na cidade, estão interagindo aí, e muito legal. E o legal é ver que isso foi parar em incontáveis escolas e aulas, Sim. livros didáticos, como imagino que a Orba do Suru também. Então isso a gente está ensinando. Eu não tive isso, mesmo com os privilégios, de estudar essas obras de artes, né? Para mim, uma coisa muito dura, modernismo e tal. Hoje, a gente vê ali professores e professoras falando de artivismo, de cinzas da floresta como pigmento, criando memória sobre crimes ambientais, e tudo isso de um modo leve, na verdade, né? A gente fala de coisas duras e pesadas, mas a arte traz essa leveza e uma conexão que muitas vezes um textão, uma coisa não vai conseguir trazer. Solowitz tem uma frase ótima, né? O artista tem que ser inteligente o suficiente para saber quando não ser intelectual demais. E eu acho que o nosso trabalho tem essa pegada de falar com a sociedade. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre o Pimp My Carroça é que eu vi muito, e eu continuo vendo na cidade. Então, você criou agentes, por exemplo, o próprio cara que leva a carroça já não se animou a pintar, porque eu já vi coisas assim que eu falei, foi ele que fez. Sim, sim. Exatamente. Foi ele que eu fez. ia perguntar isso também, sobre o empoderamento que você dá, tirar inclusive, o público da passividade, e ele virar agente da arte, da obra, do trabalho, que é o que eu fiz, por exemplo, no congresso em que os 300 voluntários arremessaram as boias. Você planta uma semente. É o Joseph Beuys. Todo ser humano pode ser um artista. A gente tem a capacidade de ser artista. E através desse pensamento é que eu gero as obras. Sim. Por exemplo, faz algum tempo que eu não tenho feito intervenções monumentais. Porque a periferia me escolheu recentemente. Então agora estou realizando um projeto que chama Natureza Plástica, que são obras feitas com fragmentos plásticos que acontecem dentro de escolas municipais, CELs, lugares que não recebem cultura. Que é o dado que o Mundano colocou aqui. As pessoas não vão aos museus, né? A população brasileira não consegue chegar na instituição cultural. Então a arte vai até lá. E enquanto você estava contando a história do Pimp My Carroça, no momento que você dá a ferramenta para o público e vê eles praticarem, a recompensa é muito gratificante. Porque a obra de arte ela não é só o desenvolvimento técnico, né, dessa produção, mas também a própria veiculação disso. Então, você transformar, você dizer que o carro, né, é o veículo pelo qual a arte que você produziu vai se
colocar no mundo, isso é algo muito interessante, assim. Mas voltando para a pergunta do Surur, que ele te fez, como... Sim, do catador também, se o artista está pintando. Exato. Sim, acho que uma vez que a gente começa a virar a referência de ter um carrinho, vamos dizer, tunado, todo pintado, reformado, soldado, com itens de segurança, quem não tem, o catador que não foi atendido pelo projeto, vai querer colocar fita refletiva. E, no lixo, né, entre aspas, desse termo, mas tem de tudo. Então ele acha tinta, ele vai querer pintar e deixar dele legal igual ao outro. Eu já encontrei catadores que chegaram e falaram, eu quero que você escreva aquela frase que eu vi há 10 anos atrás, porque ele falou, escreve não sei o quê, que eu sou campeão da Copa do Mundo da reciclagem. Esses dias eu falei, não, mas agora vai ter Olimpíada, escreveu, eu sou campeão da Olimpíada da reciclagem. Porque, não mas aí vai criando esse cara junto. consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Não, eu não consigo nada. Na verdade, o grande segredo que eu aprendi, o meu maior erro, é que eu fiquei 5 anos, por exemplo, pintando as carroças sozinho. E aí, quando a gente faz no coletivo, eu fiz um grande chamado coletivo, então a gente tem uma equipe maravilhosa, de 33 pessoas no Pimp Mais Carroça, e para fazer esses prédios, contei pela primeira vez com assistente, antes eu nunca pintava com assistente, então assim, a gente realmente não faz nada sozinho. Olha quanta gente incrível tem aqui atrás das câmeras para fazer isso acontecer. Então acho que esse é o segredo de estar fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, e é isso. Uma vez que a gente coloca essa ideia, outros países estavam pintando carroça no Afeganistão, porque viram uma palestra no TED. Então assim, criou um movimento, e que eu acho mais incrível, que é essa arte que transforma, a gente está gerando renda. O fato de eu pintar as carroças fez catadores que estão ali ajudando famílias a crescer. Eu criei um aplicativo para chamar catadores, você reciclar, já que na nossa cidade tem esse grande desafio, né, da reciclagem. E aí o que acontece é que tem registro de pessoas querendo reciclar e catadores em mais de 2 mil municípios do nosso país dentro do aplicativo. Então a gente está fazendo o que o governo não faz, o que as empresas não fazem, e o que a população que quer sim reciclar começa a fazer. Então esse é o poder da arte que transforma. A gente poder gerar renda do que era jogado fora. E não tem a arte mais sofisticada, é o catador que consegue tirar do descarte dos outros a renda de modo honesto para sobreviver numa metrópole como a que a gente vive. E se a gente pensar, e eu vejo beleza quando eu vejo uma carga de um catador toda montada, tem toda uma lógica, e tem muitos sim catadores artistas, pessoas de rua artística que às vezes não têm a oportunidade. Então a gente sempre que vê tenta fortalecer, e também outros artistas, né? E isso me fez viajar ao Brasil, viajar ao mundo, conectando. Então acho que é uma troca, a gente coloca toda a nossa energia, recebe de volta, e isso que é o nosso combustível para continuar essa jornada. Eu acho muito interessante que o trabalho de vocês dois quebra um pouco essa hegemonia que a gente tem na história da arte, de que o artista, ele é uma figura, né? Então ele é uma pessoa, então é o Van Gogh, que fez aquela produção, e ele é o grande nome que produziu aquelas milhões de obras de arte, e é o nome dele que vai estar ali escrito. Eu acho que é muito interessante essa mudança de perspectiva que, inclusive, os povos originários tinham muito nas suas produções artísticas, que não é uma pessoa que assina pela obra, mas sim um coletivo. Quando você vê, né, coletivos como o Macu ou outros coletivos indígenas de artistas que se mobilizam para criar uma obra, eles não falam, essa obra foi feita por esta pessoa, essa obra foi feita pelo nosso coletivo, assim. E eu enxergo que a produção de vocês, embora, sim, é óbvio, assine como Mundano, assine como, né, Eduardo Surur, vocês têm nas respectivas produções de vocês essa característica de pensar essa produção coletiva, né? A exposição Cinzas na Floresta foi uma exposição que era um projeto seu ali colocado, mas que contava com a participação de diversos outros, era um coletivo de artistas ali que estavam produzindo. A própria, eu enxergo que as obras de arte que você cria, reproduzindo obras famosas através dos resíduos que você encontra, que você coleta, né? Que, enfim, um trabalho maravilhoso que você faz, no final das contas, é um trabalho que não é apenas seu, mas das pessoas que coletaram esses materiais. É um trabalho que foi feito em conjunto, assim. Então, eu acho isso algo
extremamente interessante da produção artística e até para a gente pensar, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente não está só falando sobre o eu, a gente está falando sobre o nós, sobre a sociedade como um todo, né? É como eu falei, eu tenho uma formação de pintor. Eu enxergo até hoje o mundo como um pintor. Apesar de eu ocupar a cidade, realizar obras em todos os tipos de linguagem, a minha matriz é a pintura. E eu percebi cedo, no começo da carreira, de que eu não daria para viver só de pintura e pintando sozinho, porque eu costumo dizer que a linguagem de pintura ela é a mais difícil das artes visuais, porque ela é paciente e solitária. Essa visão do artista sozinho no ateliê, ela é muito romântica, não existe mais. Sim. Você tem que dar um passo além, você tem que sair do ateliê, você tem que procurar outros profissionais, você tem que se envolver com a sociedade, com outros agentes e fazer o trabalho crescer, criar musculatura. Com certeza. Pelo menos foi assim que eu enxerguei e foi essa decisão que eu tomei com minha obra. Eu falei, minha obra aqui no ateliê não vai sobreviver, eu tenho que levar ela para a cidade. E tenho que procurar outros profissionais que me ajudem a criar essa máquina de produção, Sim. porque senão a cidade engole você. Com certeza. Uma pergunta que eu ia fazer para vocês eu enxergo que a arte urbana é principalmente voltada para as questões com as quais a gente está abordando aqui, relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, ela precisa ser um grito, ela é um grito. Como conseguir lançar luz através de obras de arte relacionadas a essas questões em uma cidade tão ruidosa, em uma cidade em que tudo é tão barulhento? Como chamar a atenção? Não existe uma fórmula. O silêncio e a solidão são bens muito preciosos e cada vez mais escassos no século XXI. Cada obra vai ter uma identidade. Acho que se você for verdadeiro com a sua produção, no momento que você entrega um trabalho, vem aquela coisa que não te deixa ficar quieto. Uma cidade como São Paulo, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Outro dia me perguntaram, mas qual a experiência de fazer exposições em outros países, em outras cidades? Eu falei, São Paulo é a minha matriz, é a minha fonte, onde eu bebo todos os erros que você pode encontrar. Mas, ao mesmo tempo, ela te dá velocidade, te dá energia, dinâmica. E para você ter um trabalho bem sucedido, não sei, você conseguir romper esse ruído e despertar uma consciência, não é escala, porque eu já fiz obras pequenas que tiveram muita ressonância. Eu não tenho essa forma. Você tem? Como é que você faz um trabalho gritar para a sociedade? Eu acho que com certeza é quando rola essa conexão do que você está trazendo. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas o público conectar ao ponto dele também querer gritar, né? Uma obra que precisa do espectador para também existir. Acho que isso é muito importante. E ao mesmo tempo, hoje, querendo ou não, quando a gente faz uma arte pública na rua, a gente quer que as pessoas estejam lá e vejam ao vivo. A gente busca lugares com bastante concentração de pessoas para impactar, para o grito ir mais longe. Mas a gente não pode ignorar redes sociais ou até a mídia de massa tradicional, porque ela consegue também ecoar como um megafone para todo lugar do mundo. Então, sei lá, se eu pito com as cinzas da Amazônia aqui em São Paulo, cara, em 2, 3 dias estava ecoando no mundo como um grito também uma da forma floresta. De multiplicar, isso, né? De multiplicar. E aí, como continuar multiplicando? Para mim, que ele foi tão visceral, pintar com as cinzas, releitura do Lavrador de Café do Portinari, falando com o João, com o filho, para entender tudo, esse paralelo. E aí, sobrou cinzas. E, fiquei 26 dias buscando essas cinzas numa expedição pelo Brasil. E é o que você falou. Aí eu falei, vou dar para mais artistas. E aí, criei o kit e comecei a distribuir para quem pedia. Não era nem vou convidar os artistas aqui. Quem pedia ganhou cinzas. Aí a gente fez, e aí vendemos essas obras e foi para os brigadistas. Maravilhoso. E aí ecoou, tanto que, sei lá, a gente via lá o Jornal Nacional fazendo uma matéria de 3 minutos, que é uma coisa muito rara. Você ter pouco tempo no jornal, e eles, porque era tamanha importância.
E aí ecoou, que eu lembro até hoje, um brigadista, que também é um outro herói invisível, né? Com certeza. Assim como o catador, que ele está se arriscando para apagar o fogo. Nesse exato momento, eles estão combatendo incêndios pelo Brasil todo. E aí ele fala, porra, obrigado, Mundano. Ecoou tanto que pela primeira vez minha mãe entendeu o que eu faço. Porque ele não entendia. Filho, você é louco, você fica lá, só se ferra, ganha mal. É voluntário ainda, isso era voluntário. E tem risco de se queimar, de perder a vida, como já aconteceu. E aí o fazendeiro põe fogo de novo no dia seguinte. E qual que é o seu problema? E aí, através da arte, do mural, dessa primeira homenagem que eles tiveram, a mãe entendeu e falou, nossa, filho, você é um herói. Emocionou. Entendeu? A arte conecta. Então, assim, eu consegui dar uma forcinha para um monte de brigadista que se sentiu visível ali. E isso, de novo, entrando nos livros escolares e tal. E fazendo também o quê? Outros tantos artistas a repensar o pigmento, a entender que a gente pode pintar com o que a gente tem, né? A gente não precisa ir na loja comprar um pigmento, as coisas estão tudo muito caro. Sim. E se a gente, como a gente falou aí, de gritar, destacar, está todo mundo fazendo assim, buscando o caminho, acho que não é seguindo a multidão, seguindo a tendência. Eu acho que isso, se você quer destacar, você totalmente tem que ir contra essa... Eu me sinto muitas vezes nadando contra a correnteza, contra a maré e tentando fazer mudança ao mesmo tempo, né? E tem que estar um pouco à frente do tempo. Em água suja. Em água Nadando suja. em água suja. Mas gente, acho que olhando todo esse universo que a gente está vivendo, a emergência climática que a gente vive, desafios estruturais que a gente tem, dívidas do passado, um monte de coisa que a gente tem, eu tenho certeza que a arte é uma das principais ferramentas para a gente transformar todos esses desafios que a gente tem, assim como cada vez mais a tecnologia, assim como a gente vai precisar de tudo e vai precisar da arte. E cada vez mais, claro, o artista tem a sua liberdade de fazer a obra abstrata, lúdica, ninguém tal, mas eu sinto cada vez mais dessa urgência de artistas aliando sua produção a causas, como uma forma de despertar mesmo. Né? E quando você junta com a causa, você ecoa todo mundo que se identifica com essa causa. Sim. Então acho que é essa força coletiva que pode transformar, porque ninguém vai transformar nada sozinho. Muito bom. Isso me lembrou agora, mês passado, eu fiz o projeto da natureza plástica num céu que é muito carente, que chama Céu Uirapuru. Fica na região lá da Raposo. E você vai entrando na comunidade antes de chegar no céu e, de repente, você vê uma coisa diferente na periferia da instituição. Depois que eu comecei a fazer o projeto lá dentro, conhecer os gestores, os alunos, é um projeto que atende mais de 4.000 crianças só esse ano. Eu descobri de que eles estavam fazendo um projeto paralelo que chamava Céu Verde. Há mais de 10 anos eles estavam plantando mudas de árvores e essas árvores foram crescendo contra todos os riscos, né? A prefeitura vai lá e corta, o outro vai lá e corta e pisa na árvore, mas você sentia o frescor. Sim. E mudou tudo. Aí eu fiz a exposição com o trabalho dos alunos e foi uma equipe de televisão que fez a entrevista sobre o projeto, sobre as questões que envolviam o projeto Natureza Plástica. E quando eles descobriram o Céu Verde, eles fizeram, mas isso é maravilhoso. E aí eles fizeram a entrevista sobre o Céu Verde. E isso deu voz para todas as pessoas que estavam fazendo esse projeto lá. A matéria que foi na TV foi sobre o Céu Verde. Sim. Isso foi bárbaro. Ou ampliou a voz que eles já têm, né? Eles tinham uma presença local, mas na hora que eles se entendem como agentes na mídia, então a mãe de alguém, o filho de alguém, viu o esforço, viu o trabalho, porque provavelmente o cara que plantou 10.000 árvores e mataram 5.000, cara, para de plantar árvore, não, vou continuar. E aí vem essa recompensa, e eu vi isso agora, e foi muito bom, porque esse lance do ego, de você querer estar em frente de todo esse palco, eu acho muito mais interessante você ter a coletividade. Sim. As crianças se tornam artistas, os trabalhos ficam às vezes melhor do que o seu. Sem dúvida. E você vai misturando tudo isso, diluindo as barreiras.
E o trabalho é nosso, né? Não é de... Vira um trabalho comum. Com certeza. Isso é bem interessante. Bom, infelizmente estamos nos direcionando aí para os minutos finais do nosso papo, mas eu queria perguntar para vocês, assim, para finalizar, se a visão de vocês é otimista ou pessimista em relação à junção entre arte e sustentabilidade. Vocês veem cada vez mais artistas se debruçando em relação a essa temática? Ou você acha que a gente ainda precisa cada vez mais, obviamente, todo mundo, acho que todos nós concordamos que precisamos cada vez mais de artistas dispostos a debater esse assunto, mas eu queria entender o que vocês enxergam sobre o futuro dessa temática que a gente abordou no episódio de hoje. Como eu disse, foi um processo muito orgânico na minha vida. Realmente são questões que me incomodavam, que continuam me incomodando. Se você me pergunta se a minha visão é otimista ou pessimista, em relação à arte ser uma ferramenta de transformação e de consciência, com certeza é positiva. Sim. Outro dia eu estava lendo o livro do Hemingway, O Velho e o Mar. Tem um momento em que ele está lutando contra o peixe, e o peixe é enorme. E aí ele tem a mão destra paralisada, né? Fica com cãibra, começa a sangrar. E ele começa a reclamar daquilo. Ele começa a falar que aquela mão não presta e que ele vai perder a luta. Só que aí ele se lembra que ele tem a mão esquerda. E ele continua a luta. Ou seja, qual que é a mensagem disso? Pare de pensar naquilo que você não tem e comece a fazer alguma coisa com aquilo que você tem. Eu acho que a arte, ela pode fazer mudanças. Ela traz uma consciência com uma linguagem que todos podem entender, né? Você pode gerar transformações que são necessárias, são urgentes, como eu falei no começo. Eu sou um meio realista positivista, mas quando eu sou realista, e justamente de eu ter tido esse privilégio de circular os lugares, ver rios secos, ver a Amazônia queimando, andar por lugares, andar na lama de Brumadinho, então, assim, tantas coisas horríveis que eu vi nas coisas do meio ambiente, e ver essa destruição, sendo realista, a gente praticamente passou do ponto de não retorno, que só pioraria. Sim. Pantanal, gente, quem não foi ver, azar, porque ele pode escrever que ele está sumindo, está secando. Então, assim, sendo realista de ter visto, eu gosto de ver as coisas com meus olhos, a gente está indo muito mal. Esses fenômenos causados pela ganância humana tornam a emergência climática uma realidade que impacta milhões de pessoas todos os dias, né? Enchentes, secas severas, enfim. Então, sendo realista, eu acho que a gente vai muito mal. Ao mesmo tempo, eu vejo essa produção cada vez mais artistas fazendo trabalhos com resíduos, com meio ambiente, tentando aí a fazer as pessoas, vamos dizer, acordarem, despertarem para uma mudança de hábitos, né, cada vez melhor. E a gente vê quando algo ecoa por ali, sei lá, faça um tsunami de plástico, quantas pessoas, nossa, é isso aí e tal, mas eu vejo que é insuficiente. Várias coisas que eu fiz, as pessoas, nossa, que incrível, genial, aqueles comentários de rede social, mas aí o que mudou? Você caiu com a tocha numa performance, fez um monte de protesto contra o meio ambiente 8 anos atrás na Olimpíada, mas o que mudou? Não mudou nada, então que besteira. É difícil conseguir mensurar. Para que você fez mesmo, isso? né? Mas aí eu digo, por que eu sou positivista? Porque no fim das contas, isso que fez a gente estar aqui hoje, de alguma forma, esse é o tema que você está trazendo no Arte que Transforma, isso está nas escolas, professores estão achando interessante, está nos livros didáticos, cai na prova. Então, assim, eu sou esperançoso com essa criançada, com esse futuro. Porque eles estão tendo aula de artes, outras coisas, entendendo a urgência, entendendo a mudança climática, o racismo estrutural, enfim, todas essas absurdos que a gente ainda vive hoje em dia. Então, eu acho que vai vir melhor e vai ter... Se a gente acha que hoje é extremamente urgente, as crianças ali, elas vão brigar pelo futuro delas, porque ela está em jogo. Tem gente aqui vivendo como se tá nem aí, mas a criançada está mais aguerrida, vai estar mais engajada, e eu acho que é aí que vem essa grande mudança e cada vez mais entendendo que, né, não estamos aqui no Arte que Transforma defendendo a natureza, não. A gente é a natureza
e está se defendendo. Que assim seja. Gente, que aula que a gente teve aqui hoje com vocês. Finalzinho. Por favor. Concordo com o Mundano. A nossa humanidade é uma locomotiva a todo vapor e movida a carvão. Mas a arte salva. A arte é uma possibilidade de salvamento, é uma possibilidade de resgate da percepção do que nós realmente somos em essência. Então, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar deixando essa mensagem e que as futuras gerações, que é a única coisa que a gente pode acreditar e que vai valer a pena, entendam. Sim. Eu penso que o meu caminho, assim como o do Mundano, são trilhas alternativas para as futuras gerações. Se alguém quiser ser artista, ele pode. Não só porque o Joseph Beuys disse, mas porque a gente está deixando 2 exemplos de que é possível você acreditar em ser artista e causar reflexão. Com certeza. A arte salva. A arte Obrigada salva. pelo seu trabalho. Obrigada demais, Mundano. Que aula que a gente teve hoje. É muito, realmente, transformador e eu fico muito contente que a gente possa utilizar esse nome como nome do podcast, Arte que Transforma, porque a ideia é que cada pessoa que ouça esse conteúdo possa também pensar na sua própria transformação e na transformação que quer ver no mundo através da voz de vocês e de outras pessoas que a gente vai ter hoje. Quero agradecer demais a você que ouviu a gente, especialmente ao Mundano, ao Eduardo, que colaboraram, que trouxeram aqui o trabalho deles para a gente ouvir, que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente vai estar aqui acompanhando. Eu vou deixar as redes sociais de vocês aqui para as pessoas também poderem seguir, acompanhar e ver o trabalho que vocês fazem. E nos próximos episódios a gente vai conversar mais sobre arte e sustentabilidade com convidados incríveis. Então já segue o podcast para não perder nada. E por enquanto, se você quiser acompanhar mais sobre o que rola em alguns dos principais museus do Brasil, afora, que são patrocinados pela Vivo, dá uma olhada no Instagram da Vivo Cultura e no meu perfil, Luísa Adas, que lá você vai encontrar vários conteúdos relacionados a essa temática. Beijos e eu vejo vocês na próxima.